Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Mamãe Quero Papá. Hoje vai ser uma live bem especial, uma live voltada para as vovós lindas que nos ajudam tanto na introdução alimentar, na verdade, que dão aquele suporte para as mães que às vezes precisam voltar a trabalhar, às vezes antes do que planejavam, né? Às vezes acontece uma coisa ou outra e aí a gente confia na nossa mãe, na nossa sogra para estar dando esse suporte tão importante. E às vezes a gente precisa de um momento para descansar e aí a sogra e a mãe podem dar essa ajuda grande, né, para dar um descansinho a gente, que a gente também precisa de um fôlego, né? E aí, já dando início ao nosso tema de hoje, as avós, né, os avós e as avós na introdução alimentar, porque o vovô também ajuda, né, ou atrapalha um pouquinho, dependendo de como você planeja fazer a introdução alimentar do seu bebê. E a gente vai dar uma ajudinha hoje para as vovós queridas que ajudam bastante, como elas podem fazer ainda de forma mais excelente possível para estar ajudando o netinho ou a netinha a se desenvolver ainda mais nesse mundo tão lindo, tão rico que é o mundo dos alimentos, tá bom? Dá só um tempinho para o pessoal ir chegando, tá? Para estar participando com a gente. Foi um momento muito legal de estar preparando essa live, espero que consiga passar para vocês tudo o que eu tinha planejado, anotado para ajudar vocês nesse momento. É um momento super importante na vida da família, né? Porque como na live anterior que eu falei para os pais, a família é uma unidade, né? E a gente precisa desse apoio de um dos outros para que a gente consiga fazer tudo da melhor forma possível, tá? Então, se vocês estão me ouvindo, vocês vão me falando, tá? Se por acaso o áudio ficar ruim, vocês me falam, que a gente vai ajustando, tá? Dá só mais um tempinho pro pessoal ir chegando, certo? Pra gente conversar um pouquinho mais sobre esse tema tão rico, tá? Então, se vocês tiverem algumas perguntas, já podem ir fazendo. Se vocês estiverem gostando, manda os coraçõezinhos para saber como é que tá o feedback. Se vocês estão me ouvindo bem, vocês vão falando. Se não tá muito legal, vocês vão me falando também, que a gente vê o que pode fazer para estar melhorando o áudio, tá? Se a conexão cair, eu volto. Não se preocupem, a gente vai passar pelo menos aqui uns meia hora conversando. E aí eu quero a interação de vocês para saber se vocês estão entendendo, se tá fazendo sentido, tá? Não adianta eu ficar aqui falando se para vocês não tá ajudando, não tá servindo, não tá acrescentando em nada. E aí eu queria pedir para as vovós, ou para você que está assistindo essa live, se algum ponto que eu falei para você realmente te tocou, você, realmente isso faz sentido, eu fazia diferente, agora eu aprendi, eu queria que você fizesse um stories me marcando no Mamãe Quero Papá, com a hashtag live das vovós, para eu saber que foi aqui com a gente que a gente construiu um novo modo de cuidar dos bebês, de entender a introdução alimentar, tá bom? Isso vai ser um feedback super legal que vocês vão estar me dando, tá bom? Então, se puderem fazer esse story e me marcar, tá? Pra gente saber que foi aqui juntos que a gente construiu esse novo pensamento, tá bom? Se tiver alguma pergunta, já vão deixando aqui, que aí eu vou abrir um momento no final para perguntas, tá bom? Que aí a gente vai ajustando ainda mais algum ponto que não ficou muito claro ou alguma dúvida que você já tinha que eu não tenha abordado nessa live, tá bom? E aí, quem for vovó também já vai falando, sou vovó e diz quantos netinhos, a idade do netinho mais novo, se tá na fase de introdução alimentar ou não, que é pra gente saber. E qualquer coisa dá um feedback mais direcionado para você, dependendo da idade do seu netinho, tá certo? E aí, vamos começar? Então eu quero trazer para vocês, vovós, uma compreensão que a gente tem hoje de que há algum tempo a gente vem trabalhando mais fortemente nisso, que é os primeiros 1000 dias do bebê. E que período vem a ser esse? É o período desde o início da gestação até o final dos 2 anos. Então a gestação tem aí mais ou menos 270 dias, uma gestação de 40 semanas, e aí ao final dos 2 anos, a gente juntando esse período todo, dá em torno de 1000 dias de vida, tá? Nesses 1000 dias acontecem muitas modificações no bebê. O bebê vai crescendo, de uma célula que se junta com outra, vai crescendo, de repente várias células migram para pontos diferentes, né,
daquela estrutura, e aí uma parte vai formando o sistema nervoso, outra parte vai formando o sistema digestivo, e dali de duas células que se transformam em uma completamente diferente, né, vem a surgir o ser humano. O ser humaninho, pequenininho, mas que está cheio de potencialidades e que depende da gente para ele crescer, para ele se desenvolver. E esses primeiros 1000 dias de vida do bebê, eles são tão importantes que aí a gente está estudando muito mais sobre como a gente pode fazer para estar melhorando o desenvolvimento desse bebê nesse período, porque esse período é chave para muitas coisas e eu vou falando ao longo dessa live para vocês, certo? Então, se não ficar claro alguma coisa, vocês vão me falando, tá? Porque às vezes a gente se empolga e que acaba não falando de forma tão tranquila. Às vezes acaba deixando passar alguma coisa e o entendimento não fica tão completo. E aí, no meio desses 1000 dias, acontecem o nascimento, né? No final dessa primeira etapa de 270 dias, e o bebê começa a sua nutrição fora do útero, que é a amamentação. E ao final do período de amamentação exclusiva, inicia-se um novo período de muitas mudanças, um período de crise, de adaptação, que é a introdução alimentar, certo? Não é, como eu já ouvi essa frase, eu achei muito interessante, não é introduzir o alimento na criança, é introduzir a criança no mundo dos alimentos, e isso faz uma diferença gigantesca. Quem está me acompanhando no feed, eu estou trazendo algum material bem interessante, já está no segundo post, são 4, e vai ser bem legal você dar uma olhada lá também, certo? E a nutrição, ela é extremamente importante nesse período, porque o bebê precisa de vários nutrientes para estar se desenvolvendo, para estar desenvolvendo melhor até o seu sistema nervoso, para poder o bebê crescer, aprender as coisas novas, melhorar o seu desenvolvimento. E outro ponto extremamente importante é o afeto. A nutrição e o afeto, a presença do adulto nesse período, ajuda demais o bebê a se desenvolver de forma normal, a atingir aquelas potencialidades que ele já nasce com ela, mas ele precisa de fatores para estar estimulando isso. E a nutrição e o afeto, a presença, o ambiente positivo para esse bebê crescer faz toda a diferença. Se o bebê ele nasce, por exemplo, num momento que o país está em guerra, de escassez de comida, isso tudo vai impactar no desenvolvimento dessa criança, dele atingir as capacidades que ele tem. Né? E faz muita diferença do que um bebê que nasce numa situação dessa, ou que vive em situações de violência, por exemplo, um ambiente muito violento, e uma criança que nasce num lar mais estruturado, que tem afeto, que tem acesso à educação, tá? Então, e pegue muito bem esse ponto do afeto, porque ele é super importante também nesse momento dos primeiros 1000 dias. E aí a gente vem para uma coisa muito importante também, que as pessoas às vezes confundem um pouco o afeto, o demonstrar o seu afeto, com propiciar experiências degustativas para a criança. O que eu quero dizer com isso? Né, que às vezes assim, é uma criança, meu netinho, vou dar um docinho. E às vezes a criança ainda é bem pequena, menos de 2 anos mais ou menos. Né? Dá um pirulito, dá uma balinha, dá uma sobremesa gostosa, doce. Todo mundo gosta de sobremesa. Eu acredito que vocês que estão me assistindo também gostam de sobremesas. Eu também gosto. Mas a gente tem que entender que existem momentos adequados para determinados alimentos na vida do bebê. E quando a gente trata exatamente de bebês e não de crianças que já são um pouquinho maiores, a gente tem que ter um cuidado especial. Esses primeiros 1000 dias, além de ser o desenvolvimento em que o bebê vai passar a sentar, andar, falar, ele também está desenvolvendo a mastigação, toda essa parte de alimentação do bebê ele está desenvolvendo, e também o seu paladar. O que eu quero dizer com isso? Dependendo do que eu ofereço para o bebê, eu estou desenvolvendo nele, estou mostrando para ele o que é bom e o que não é em termos de alimentação. E aí, às vezes as pessoas confundem um pouco e querem demonstrar o seu afeto através de dar esses alimentos doces, como eu falei, pirulito, aí entra refrigerante, docinhos, guloseimas para um bebê. E se isso for... E essas coisas, o açúcar, ele é extremamente viciante para o bebê. Então, ele já tem uma tendência, todo mundo nasce com a tendência para o doce, né? O leite materno, ele tem um sabor um pouco adocicado.
E aí as frutas, os legumes, eles têm um pouquinho desse sabor adocicado também, diferente do amargo, que o amargo, ele é mais voltado para, por exemplo, as coisas que podem fazer mal, como os venenos. Então a gente já nasce assim, que é para ajudar a gente a escolher o que comer, não comendo o que poderia fazer mal. Então, o que acontece? O que a gente viu? Esses alimentos muito doces, como os iogurtes, por exemplo, aqueles iogurtes industrializados, eles têm um alto teor de açúcar. Isso, ele serve para quê? Para atrair o paladar da criança, para que o paladar da criança fique realmente voltado para esses alimentos. E o que acontece? A criança tende a escolher muito mais esses alimentos do que outros, né? E o que essa alimentação voltada para esses alimentos industrializados, adocicados, fez, né, com as nossas crianças? Aumenta a taxa de obesidade e sobrepeso, aumenta a pressão arterial da criança, a ponto de crianças já desenvolverem hipertensão, colesterol ruim elevado. A gente vê isso às vezes, crianças de 2, 3 anos já com colesterol elevado, colesterol ruim, colesterol bom baixo, triglicerídeos elevado e uma série de alterações que não deveria acontecer ainda na infância, né? Glicemia elevada também, ajudando a criança a desenvolver uma diabetes no futuro, tá? E aí, tudo isso acontece no período de introdução alimentar. Por isso que a gente entendeu o que deve ser ofertado para o bebê é tão importante. E esse período em que o bebê está aprendendo o que é bom, o que não é, no sentido de, nutricionalmente falando, é muito importante. A gente precisa ter algumas reservas em oferecer certos alimentos nesse período para deixar com que o bebê realmente estabeleça o seu paladar baseado em alimentos saudáveis, e futuramente ele vai comer essas outras coisas, mas o que está enraizado nele é a preferência pelos alimentos saudáveis. É isso que eu quero deixar bem claro. A gente precisa desenvolver no bebê essa preferência. E como que a gente faz isso? Oferecendo e oferecendo e oferecendo alimentos saudáveis. E quando ele tiver idade para comer outras coisas que não são tão saudáveis assim, que sejam esporádicas, ele vai comer, mas ele vai preferir aquelas outras coisas porque já é o hábito dele. É tipo o nosso feijão com arroz e comer um lanche no almoço. Se você sempre comeu arroz com feijão, você às vezes come um lanche, você sente falta daquele arroz com feijão, né? E aí a gente, uma vez ou outra, come o lanche, mas se você sente falta daquele arroz com feijão, uma saladinha, se você já é acostumado há muito tempo a comer assim. É mais ou menos isso que a gente quer fazer com que a criança desenvolva, essa preferência pelos alimentos saudáveis. Tá? E aí eu quero conversar com vocês que às vezes realmente fica um pouco complicado para a avó, para a mãe fazer o diferente, porque elas aprenderam um modelo de introdução alimentar que foi baseado num cenário completamente diferente do cenário que a gente está vivendo hoje. E que cenário era esse? Há um tempo atrás, 1900, por aí, as mães elas amamentavam muito pouco. Existia uma orientação de que devia haver um momento, horários fixos de amamentação e de tempo de amamentação fixo. Por exemplo, só posso amamentar de 3 em 3 horas, de 4 em 4 horas, e o bebê deve mamar 15 minutos. Então, se o bebê quisesse mamar mais, a mãe não deixava, tá? Existia um pensamento assim, da amamentação ser bem rígida, nesse sentido. O que acontecia? A mãe não era estimulada o suficiente para amamentar muito tempo, e aí o leite realmente, a sua produção era dificultada dessa forma. E aí as mães paravam de amamentar porque não tinham o estímulo suficiente, não se entendia que a amamentação precisava ser em livre demanda, e aí as mães acabavam não conseguindo amamentar muito tempo. Mas o bebê precisava se alimentar. E aí o que acontecia? Não tinha um outro leite para que essa mãe pudesse dar para esse bebê. E até então, e aí o que se fazia? Começou-se a introdução alimentar muito cedo. Tem relatos de 1 mês, 2 meses, as crianças, 3 meses já estavam começando a introdução alimentar. O que acontecia? O bebê nessa idade, ele não tem uma estrutura para receber esses alimentos ainda. O que acontecia? Infecções e morte doidada. E aí foi visto, não deve ser assim. Então vamos pensar em outra forma. E aí veio a utilização do leite de vaca. E aí começou-se a usar o leite de vaca,
Mas o que que acontecia? O que que acontece? O leite de vaca integral, ele é bem diferente do leite de vaca, desculpa, do leite materno. Em que? Por exemplo, ele tem um teor de cálcio mais elevado. Esse cálcio em uma quantidade muito mais elevada do que o leite materno, ele acaba sendo prejudicial para a absorção do ferro. E a criança não recebendo a quantidade de ferro necessária, ela vai desenvolver uma anemia por falta de ferro, que é chamada anemia ferropriva. E o ferro, a sua deficiência vai atrapalhar o desenvolvimento do bebê, inclusive intelectual, tá? Cognitivo do bebê. E aí, e tem mais coisa, tem mais teor de gordura, e aí essa gordura vai causar um tempo de digestão maior no bebê, pode levar aos gases também, e quanto mais gordura, dependendo do tipo de gordura que o bebê recebe, vai interferir também nos níveis de colesterol e tudo mais. Elevado o teor de sódio, também tem muito mais sódio do que o leite materno. O que que acontece? O bebê que toma leite de vaca integral desde muito novinho, ele pode desenvolver hipertensão muito mais facilmente do que um bebê que mamou leite materno e que seguiu com alimentação saudável, tá? Existem proteínas no leite de vaca que acabam podendo desenvolver no bebê alergias, principalmente a alergia à proteína do leite de vaca, que é bem comum nessa faixa etária, né, até 2 anos, e aí tem todo um trabalho que tem que ser feito, né, de alimentação, para que esse bebê realmente que a família exclua o leite de vaca da alimentação desse bebê, certo? E aí, o que aconteceu? Esses bebês começaram a tomar esse leite muito cedo, e mais ou menos em torno de 1900, a indústria desenvolveu os cereais. E esses cereais, junto com o leite de vaca, né, formavam um mingauzinho e o bebê tomava esse mingauzinho. Então, o que tinha nessa mistura, digamos assim, que o bebê estava se alimentando? Tinha um leite, também rico em gordura, e tinha um cereal que é rico em carboidrato. Gordura e carboidrato, o bebê só pode engordar bastante. Então, foi nesse período, em torno de 1930, que começou essa questão, surgiu essa ideia de que bebê gordinho é um bebê saudável, é um bebê forte, que os bebês têm que ser gordinhos, lindos e maravilhosos. Ao ponto que foi nesse período também que surgiu o leite condensado. E aí alguns bebês, eles se alimentavam, por incrível que pareça, de leite condensado. Só pode o bebê ficar bem gordinho mesmo, né? E aí, só em 1974 que vieram as primeiras orientações oficiais de que a introdução alimentar deveria começar apenas a partir do 4º mês. Porque até esse período, antes de 3 meses, as crianças já estavam em introdução alimentar. E a gente sabe que hoje a gente tem essa compreensão de que esse período é muito cedo para o bebê, tá? E que bebês que começam muito cedo assim podem inclusive desenvolver alergias alimentares, não apenas os que tomam leite de vaca integral, que é diferente do leite de fórmula, tá? Então a maioria dos bebês já estava em introdução alimentar nesse período e junto com o mingauzinho, né? E aí as organizações que trabalham com essa questão da introdução alimentar vieram, se manifestaram e orientaram, a partir de 4 meses o bebê fazia a introdução alimentar, e não mais antes do que isso. Né? Nesse período, as fórmulas infantis eram muito difíceis de serem conseguidas, de serem preparadas e caras. Né? Então, realmente existia a necessidade de ter alguma coisa mais fácil para essas famílias utilizarem, e aí era o leite de vaca. E daí, como o leite de vaca ele é muito pobre em ferro e tem uma alta quantidade de cálcio que vai atrapalhar a absorção desse ferro, veio-se o suquinho de fruta rico em vitamina C para ajudar na absorção do ferro da alimentação. Então é dessa época que surgiu a questão do suquinho também. E aí tem o suquinho, então vamos fazer uma revisão, tá? O bebê agora era alimentado aos 4 meses, a partir dos 4 meses, certo? E tinha que ter, com o quê? Com leite de vaca, com cereal
E o bebê precisava tomar o suquinho de laranja lima, suquinho de qualquer coisa que tiver, de goiaba, por exemplo, que é rica em vitamina C também. Então, qualquer coisa que tivesse vitamina C, fazia o suquinho e dava para o bebê. Para que o bebê não desenvolvesse anemia nesse período, né? De desenvolvimento a todo vapor. E aí a gente pensa no bebezinho, e aí como poderia começar a introdução aos 4 meses, a gente tem que pensar como é um bebezinho de 4 meses. É um bebê ainda muito molinho, é um bebê que não senta direito. Aliás, ele nem senta ainda, né? Um bebê de 4 meses. Ele ainda vai conseguir alguma firmezinha para se manter assim para frente ainda, né? Depois é que ele vai tendo controle de tronco, controle de pescoço para se manter firme e não cair, não tombar para os lados. Ele não leva objetos à boca. Então é um bebê completamente diferente de um bebezinho aos 6 meses, tá? Ele não tem habilidade de alimentação, a não ser aquilo que seja muito próximo do leite materno, que é o que ele já estava acostumado a tomar na primeira fase da sua vida. Então a alimentação dele também precisava ser semelhante ao leite, seja o leite de vaca ou leite materno. Então as papinhas desse bebê tinham que ser realmente muito bolinhas, né? Que o bebê pudesse realmente só meio que sugar, que é o movimento que ele sabe até então, até os 4 meses, ele suga o alimento. É por isso, fazendo um parêntese, que bebês de 4 meses a gente não pode colocar nada sólido na boca deles, assim, por exemplo, como a gente faz com os bebês que fazem BLW, a gente não pode fazer isso num bebê de 4 meses, porque ele vai engasgar, ele só sabe sugar, fazer esse movimento, como se fosse quando a gente tá tomando sopa, às vezes a gente faz isso, né, dá aquela sugada. É isso que o bebê sabe fazer. Então a gente não pode dar alimentos sólidos para o bebê nessa faixa etária, porque ele não tem capacidade de lidar com eles ainda, certo? Então, a única opção que os pais tinham era dar as papinhas, certo? E aí, quando a gente pensa num cenário hoje, atualmente, quais são, essas eram as orientações de 1900 até 1974, por aí, 2003 é que o negócio mudou. A orientação foi a orientação nova é de que os bebês sejam amamentados até os 6 meses. E aí, hoje, o que a gente entende de alimentação do bebê? Que o bebê realmente deve mamar até os 6 meses, que é o melhor cenário para ele, é que ele mame exclusivamente até os 6 meses. Com esse exclusivamente, eu quero dizer o quê? Que realmente a gente não precisa dar água, dar chás. A gente não tem segurança em dar chá para o bebê, porque é um organismo que está em pleno desenvolvimento, a todo vapor, e aí a gente não tem segurança do que aquele chá vai fazer no corpinho da criança. E se for um chá que contém a cafeína, aí a gente sabe que a cafeína é um estimulante, então ainda é menos seguro ainda esses chás para o bebê, tá? E mesmo que seja sem açúcar, a gente não deve dar, certo? Gente, vocês estão entendendo? Tá ficando claro? Por favor, me dê um feedback para saber se tá tudo bem, se estão entendendo, se estão me ouvindo, se tá claro, certo? Para não ficar só falando. Se você tiver alguma pergunta, por favor, faça. Que é pra gente ir explicando e vocês me dando feedback para saber se tá ficando claro ou não, certo? E aí o cenário de hoje, os bebês que começam a introdução alimentar, eles já são bebês que sentam sem apoio ou com muito pouco apoio. Um bebê de 6 meses é um bebê que tem vontade de pegar as coisas, agarrar, levar à boca. São bebês muito diferentes de um bebê de 6 meses. E são bebês que têm curiosidade pelo novo, pelo que está ao seu redor. Então isso tudo vai ajudar o bebê a desenvolver também suas habilidades para alimentação, tá? Isso do bebê pegar tudo e levar à boca é muito importante. Ele está treinando esse movimento, está treinando trajetória, peso, né, formato, ele está pegando. E as mãos, a região oral também, são 2 pontos muito importantes do bebê estar sentindo as diferenças dos formatos, das texturas. São pontos muito importantes de aprendizagem. Então, se você impede o bebê de estar pegando tudo, claro, que seja dentro do seguro para ele, né? E de levar a boca, você está privando o bebê de estar se desenvolvendo também, certo? E aí, quais são as habilidades do bebê de 6 meses? São muito diferentes, né? Ele faz tudo isso que eu falei, ele já tem dentinhos, a gengiva tá cheia de dentinhos, já próximo de sair, né? De haver a sua erupção. Então, ele já tem uma força de mastigação muito maior, ele morde, quando ele põe as coisas na boca, ele suga e morde.
Então, tá durinha a gengiva, a gente pode aproveitar isso, tá? Ele já tende a mastigar os alimentos, assim, né? Tende a mastigar já os objetos, tudo. Então, é diferente, é um bebê mais ativo, é um bebê observador, um bebê que imita os adultos. Gente, a gente tem que aproveitar tudo isso, é um bebê que ama o novo, que ele quer descobrir as coisas. E a gente pode aproveitar isso, e isso é uma grande oportunidade para você, vovó, você, vovô, tio, tá aproveitando isso, vocês papais também, para fazer o bebê se desenvolver também na alimentação, tá? Isso é um trabalho maravilhoso que vocês podem fazer. Às vezes os vovôs têm um pouquinho mais de tempo que os papais, então é uma oportunidade grande de você estar desenvolvendo com isso. Como eu falei antes, né? Às vezes a gente quer demonstrar o quanto a gente gosta da criança, dando um doce e tudo, mas olha a sua brecha de oportunidade que você tem para trabalhar com a criança, é muito maior e muito mais positivo para ela do que dar apenas um doce, que vai fazer com que ela se acostume com aquilo ali, ou aquele doce, basta uma vez, né? Ele já sabe, já aprende, aí já vai querer mais, certo? E aí eu quero dizer para vocês, aproveitem, gente, aproveite essa fase, essa vontade do bebê de descobrir as coisas, porque ela não dura para sempre. Chega na fase em torno ali dos 2 anos, ele já não tem aquela vontade ávida, assim, pelo novo. E aí, às vezes, ele tende a, quando você vai dar alguma coisa nova, ele já fica meio assim, um pé atrás. Ele já não aceita mais tão facilmente, principalmente quando a gente fala de alimentação, tá? Então, quando chegar esse momento, se o bebê, que ele não aceita tudo mais tão facilmente, se ele já tiver um leque, um repertório alimentar grande, isso vai ser muito bom. Porque aí, em vez dele escolher 2, 3 alimentos ali para comer, ele vai estar comendo muito mais. Ele vai estar comendo, né, legumes, verduras, o arrozinho, o feijão, a carne, o franguinho, do que se você só der carne moída para ele o tempo todo, ele não vai saber lidar com a carne diferente, né? Então a gente tem forma de trabalhar isso com o bebê, texturas diferentes. Então pode dar purezinho pro bebê? Pode, mas vamos dar outras coisinhas também diferentes, né? Varia o jeito que você faz a comida. Isso vai estar estimulando o bebê, muito melhor do que dar um doce, algo assim, tá? E eu quero te dizer, eu quero te passar um segredo agora, então preste atenção no segredo que eu vou te falar. Sabe como é que você acaba com a vontade do bebê de descobrir coisas novas, de alimentos novos, de comer verduras e legumes? Quem chuta aí? Alguém quer chutar? Como é que você acaba com a vontade do bebê? O bebê gosta de experimentar coisas novas, gosta de tomate, gosta da cenourinha. Como é que você acaba com isso? Sabe como é? Quando você passa a dar coisas doces para o bebê com frequência. E aí você vai dar um iogurtinho hoje na hora do lanchinho, e aí ele já se liga, ah, isso aqui é gostoso. Gente, iogurte é gostoso, quem não gosta de iogurte? Iogurte é uma delícia, tem uma pancada ali de açúcar para deixar gostosinho, que de fruta não tem nada, não sei se vocês sabem, mas aquilo ali é corante, é aromatizante, por isso que parece alguma coisa com fruta, mas não tem fruta. Dificilmente um iogurte realmente vai ter fruta, é iogurte de fruta, mas que não tem nada. No máximo tem polpa com um franisquinho ali de fruta. Então é assim que você mata a vontade do bebê de comer verduras e legumes, dando coisas doces. E aí, é claro, o legume, a fruta, é menos doce do que aquilo ali. Então, em vez de no lanchinho ele querer a frutinha dele, ele vai querer o quê? O iogurtinho, que é mais gostoso. Eles não têm a capacidade da gente de entender de que, eu posso comer, mas eu não posso comer sempre, não devo comer muito. Eles não têm isso, gente. A gente que tem esse senso. Eles só sabem que é gostoso, que quer comer. Não adianta a gente querer dar essa responsabilidade para eles, que eles não têm capacidade ainda para isso, tá? Então, esses alimentos que são ditos para crianças muitas vezes, né, que é o iogurte, é o Cheetos, essas coisas, elas são feitas para fisgar o paladar da criança, para viciar o paladar da criança neles, para a criança sempre querer, sempre pedir para os pais, por que é bonito? Por que o pacote é bonito? Por que o pacote é brilhoso? Por que o pacote tem a foto de um animalzinho? Que é para fisgar a atenção da criança. Só que aí a criança comendo essas coisas, ela vai deixar de comer o que realmente importa, que ajuda ela a crescer, a se desenvolver. Certo? Alguma pergunta, gente? Vamos falando aí. Certo? Então, a criança, o que eu vou falar agora, eu quero que você preste muita atenção, tá? E da live toda, ainda tem algumas coisas pra gente discutir, mas a live toda eu quero que você pegue bem isso que eu
que eu vou falar para você agora, tá? A criança, ela não precisa do seu doce, ela não precisa da sua sobremesa, do seu sorvetinho depois do almoço, tá? Ela precisa do seu tempo, do seu afeto, do seu amor, do seu olhar com atenção, tá? Atento às necessidades que ela tem, não só nutricionais, mas psicológicas também, tá? Por quê? Porque é assim que você estimula o seu netinho, a sua netinha, a se desenvolver. É a sua presença, tá? É a sua presença que faz toda a diferença, não é o docinho que você tá dando. O docinho, ele vai estar estimulando outras coisas na criança, a vontade de comer mais, mas o afeto que você dá com a sua presença é que vai fazer com que a criança lembre de você com amor, com ternura. Não é a comida, ela reúne a gente, é muito legal a gente sentar, comer uma comida deliciosa com toda a família, tá? Mas não é um docinho que você dá hoje, um docinho que você dá amanhã que vai estimular o quanto você poderia fazer com essa criança do que quando você dispensa sua presença para ela, seu afeto, mostrar para ela que ela é importante. Dar um docinho não vai mostrar para ela o quanto ela significa para você, mas a sua presença, o seu tempo, a sua dedicação a ela é que vai fazer toda a diferença. Em vez de dar uma fatia do pudim depois do almoço, vamos fazer o seguinte? Que tal você chamar essa criança para mostrar para ela, olha, vamos fazer um arroz junto? Você pode me ajudar? Você faz isso, eu faço aquilo, vamos lá? Você mostra para ela como é o arroz cru, o que precisa fazer para fazer o arroz, um feijão, uma carne. E aí, naquele momento, você está ensinando para ela tanta coisa que você nem imagina. Você está ensinando a ela sobre os alimentos, como os alimentos mudam após o cozimento, os temperos. Então, em vez de dar alguma coisa para a criança comer, que tal você pegar aquilo ali, vamos lá, vamos fazer junto? Olha, esse aqui é o alho, esse aqui é a cebolinha, você quer cheirar a cebolinha? Olha como ela é diferente do coentro, olha como é diferente do manjericão. Ah, esse aqui é o sal, a gente coloca o sal aos pouquinhos, primeiro a gente coloca os outros temperos para já dar aquela encorpada no alimento e depois a gente põe o sal. Ah, o óleo a gente coloca assim, isso aqui a gente faz dessa outra forma e tudo. E aí nesse momento você está criando uma conexão com a criança, uma conexão forte com a criança. Muito mais do que apenas um doce, como muita gente faz. Ah, é um docinho, o que tem? O bichinho vai passar vontade. Gente, o bebê só passa vontade daquilo que ele conhece. E aí se você mostra para ele com amor, com carinho, com tempo, que alguns alimentos não devem ser ingeridos porque eles não fazem muito bem e outros sim devem ser estimulados, a criança vai aprendendo. Mas precisa do nosso tempo, da nossa dedicação, do nosso amor para que isso aconteça, certo? E assim você vai estar demonstrando com a refeição também como você pode estar se conectando com essa criança. E aí nesse momento você pode perguntar como é que foi o dia dela, como é que são os amiguinhos na escola, o que ela faz. É um momento realmente de interação com a criança. Então uma coisa que eu quero deixar bem, bem forte aqui nessa live, bem frisada para você, é que você como avó, você pode trabalhar muitas das potencialidades do seu netinho, da sua netinha, com relação à alimentação também. Olha quanta coisa você pode fazer numa cozinha no momento que faz um arroz. Você trazer essa criança para você, para junto de você mostrando o que tem na cozinha, como é que a gente pode fazer, dá uma panela para ela brincar, vai fazer uma baguncinha, vai, mas daqui a pouco arruma. O quanto ela tá te imitando, ela tá vendo, ela tá entendendo o que é uma alimentação de verdade. Uma comida de verdade, como que a gente faz? Não é comprando um pacote que a gente abre no supermercado e come já pronto. É preparando, é o amor em preparar os alimentos saudáveis, tá? E aí, sem falar que quando você entende que você pode estar trabalhando tanto o desenvolvimento do seu neto também nessa parte alimentar, você está dando confiança para a mãe, para sua nora, para sua filha, de que você vai estar estimulando o seu filho como ela também estimularia. Vai estar estimulando o seu bebê a entender o que é bom, o que é saudável, tá? E, gente, tudo tem seu tempo, tá? Seu filho por exemplo, meu filho tem 3 anos. Ele já viu balinha, já pediu balinha. Tá bom, mas depois da janta, um pedacinho só e pronto. Por quê? Aí eu vou explicar, tem muito açúcar, tem o corante, que é uma tinta que não faz bem, e tudo eu vou explicando. Então ele já entende. As crianças entendem, mas isso não faz parte da rotina alimentar dele.
Ele come uma vez por mês, mais ou menos, se é que chega a tudo isso, tá? Então, gente, é como a gente lida com a introdução alimentar do bebê que vai fazer toda a diferença. A criança, nesses primeiros 1000 dias que eu falei, né, que é até os 2 anos, eles estão num momento muito especial da vida, estão crescendo, estão se desenvolvendo muito rápido. Existem alguns compostos dos alimentos que a gente compra pronto que não vão fazer bem, vão atrapalhar esse desenvolvimento do bebê. E é tudo que a gente não quer, né? A gente quer potencializar ainda mais essa criança, que ela cresça, se desenvolva, fique esperta, não é verdade? Então percebe como você pode estar ajudando isso? De ser bebê nisso? Um bebê de 6 meses, gente, ele é completamente diferente do bebê de 4. E é por isso que a Organização Mundial da Saúde... Opa, tô vendo coraçõezinhos. Qualquer coisa, se tiver pergunta, pode fazer, tá? A Organização Mundial da Saúde, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles estão reforçando isso, tá? Que espere um pouco mais, espere até os 6 meses, porque o bebê já vai estar muito mais ávido para comer do que o bebezinho de 4. Um bebezinho de 4 meses, ele ainda está com um reflexo de extrusão de língua muito forte. Ele fica, por quê? Porque é isso que ele faz para mamar. Ele, digamos assim, é programado para isso, para pôr a linguinha para fora, para a posição de amamentação. E aí, quando você põe uma colherzinha na boca do bebê, você acaba ativando esse reflexo. E às vezes a introdução alimentar fica muito turbulenta. Fica difícil, porque o bebê tá com esse reflexo e você quer pôr coisa para dentro e o bebê não tá pronto ainda. E ele põe para fora. Você põe para dentro e ele põe para fora. E aí acaba que fica bem complicado alimentar o bebê nesse período, né? Então, gente, além disso, tá se reforçando muito esperar realmente que o bebê sente em posição ereta. Ele não fique tombando para os lados. Por quê? Porque sentar bem, sentar com firmeza é um reflexo também de que por dentro os seus sistemas eles também estão mais amadurecidos. Tá? O sistema gastrointestinal do bebê está melhor, está produzindo mais enzimas, ele está conseguindo lidar melhor com o alimento na boca. É tudo integrado. O bebê está pronto para alimentação, ele não está pronto só, digamos, a nível oral. Ele está pronto a nível muscular, a nível de tronco, nível de pelvis, né, de braço, levando o alimento à boca. Tudo isso faz parte. São os sinais de amadurecimento do bebê, tá? De maturação fisiológica e neurológica do bebê. E aí a gente vê que esse bebê, quando já tem tudo isso, aos 6 meses a gengiva já tá durinha ali, cheia de dentinhos, ele já senta bem, ele tem interesse de levar as coisas à boca. Por que não deixar que ele leve também um alimento à boca? Se você não tem segurança, lembra que no final da live vai ter o sorteio, né? Tem o sorteio do e-book. Se você, por acaso, tem interesse realmente de estimular seu filho assim, seu bebê, seu netinho, você pode adquirir também um e-book, nesse e-book eu dei muitas dicas de como você fazer isso, como estimular o bebê também a levar o próprio alimento à boca. Se você não tem segurança para fazer isso sempre, você fazer isso com segurança também é importante, não pode ser de qualquer jeito que o bebê pode engasgar, tá? E aí quando a gente fala de BLW, né, que é esse modelo de alimentação em que a gente realmente confia no bebê, porque o bebê atingiu certa maturidade, atingiu certa capacidade realmente de pegar os alimentos, de levar, de lidar melhor com esses alimentos, a gente faz o BLW. Se você não tem segurança nisso, se você não tem segurança de que o bebê realmente é capaz, que ele tá ávido por isso, que ele pode fazer isso por ele mesmo, aí você pode começar com calma para depois engatar nesse modelo, ou se você preferir não fazer também, fica a seu critério. Você tem que se sentir confortável para isso. Né? Você tem que ter confiança de que está fazendo a coisa certa, de estar conduzindo a introdução alimentar da melhor forma possível, tá? E aí, para quem não for sorteado, né? Você tem a possibilidade de adquirir esse e-book. Se você também não quiser adquirir, quiser ficar continuando com a gente, assistindo a live, também super bem-vindo, tá? Mas, gente, a gente precisa desenvolver isso nos bebês, tá? Deixar que eles descubram também, a gente não pode engessar os bebês durante a alimentação. E as vovós, às vezes, né, ficam com os bebês no final de semana e tudo, para os pais darem uma descansada. Gente, vamos aproveitar essa oportunidade, traz o bebê para a cozinha, mostra os temperos para eles sentirem o cheiro, saber de onde é que vem. Se você tem uma hortinha, mostra a hortinha, deixa o bebê ver, tocar nos alimentos. Isso é tão importante, porque tem muita gente que chega à fase adulta, não conhece os temperos direito, não sabe como fazer um arroz, não sabe fritar um ovo.
Então só vai comer industrializado porque não sabe, não tem opção, né? E a gente pode estar trabalhando isso nos bebês, tá? E aí, alguma pergunta, gente? Alguém aí tá na fase, que o netinho tá na fase de introdução alimentar, tem alguma pergunta? Certo? Então hoje o que a gente tá trazendo de novo de introdução alimentar, tem muita coisa ainda para falar, tá? Mas eu quero focar hoje nessa parte de você, do quanto que você como avô, como avó, pode estar ajudando o seu netinho para ele se desenvolver melhor, tá? Trazendo esse bebê para conhecer um pouco mais sobre o mundo dos alimentos, tá? Muito mais do que ficar em embate com a mãe, com o pai, você precisa estudar também, certo? A mãe e o pai eles precisam estudar para fazer o melhor para o filho, para estar se atualizando, porque como a gente viu antes, né? O cenário era diferente, muita coisa mudou. E aí a gente percebeu que umas coisas que eram feitas antes os resultados não foram muito bons. E para que ficar replicando aquele modelo de que trouxe resultados que não foram tão favoráveis para hoje, se a gente já tem uma visão diferente, já tem uma outra possibilidade de fazer melhor, tá? É isso que eu quero deixar bem claro nessa live, tá? Quis fazer essa live para te mostrar que é possível fazer diferente, existe um outro modelo para você fazer, de trazer o bebê mais próximo de você, de não ter aquele momento, a alimentação do bebê, a alimentação da família, de trazer o bebê para comer junto, gente, assim que ele aprende, imitando, vendo, não adianta a gente deixar o bebê lá isolado e querer que o bebê saiba, isso aqui é um tomate, isso aqui é um brócolis, eu preciso comer isso porque é isso que se come, isso aqui é o feijão, preciso comer o feijão. Gente, isso não entra na cabeça do bebê. Primeiro que eles nem sabem que a alimentação, que essas coisas que a gente come serve para se satisfazer, né? Eles conhecem o leite. E aí a gente vai estar apresentando esses alimentos para o bebê para que eles entendam que aquilo ali também a gente come. Que eles precisam comer assim como a gente come. E como é que a gente faz isso? Comendo junto, tá? Então não existe, o melhor cenário dos mundos é o bebê realmente sentar junto com a família, comer junto. Se o bebê não gosta do cadeirão, senta no colo, não tem problema, sabe? A gente precisa facilitar a vida em família, a alimentação do bebê. O bebê quer comer com a mão? Deixa, ele quer experimentar, ele quer pegar, aproveita essa fase. Gente, vai chegar um momento que o bebê não vai estar tão ávido assim. E aí você vai lembrar, era bem mais fácil quando ele queria tudo, né? Qualquer coisa que você colocasse ali na frente dele, ele já queria comer. Já queria pôr na boca, mesmo que ele não engolisse, mas ele colocava na boca, mordia, experimentava, cuspia, mas tentava de novo. E vai chegar um momento que ele não vai estar tão favorável assim, né? E aí vamos aproveitar, vamos mostrar várias coisas. Eu não gosto de, sei lá, vamos supor, não gosto de berinjela. Nunca vou comprar berinjela para mostrar pro meu filho. Não, compra uma vez ou outra, tenta fazer de um jeito que você consiga comer um pouquinho melhor. E aí você apresenta pro bebê. Mesmo que você não goste, é importante apresentar pro bebê também, porque ele pode gostar, né? Às vezes metade da família gosta de um tipo de alimento e outro não. Mas a gente não sabe qual vai ser a preferência do bebê. Então a gente tem que apresentar isso para ele também, certo? E aí, vamos lá ao nosso sorteio. Gente, eu já coloquei aqui no computador, todo mundo que se inscreveu, que fez tudo direitinho, tá? E aí, deu 21 nomes, tá? Então eu vou colocar aqui, depois eu vou tirar um print da tela e mandar pra vocês, tá bom? Pra ver quem vai ganhar o sorteio. E aí, quem ganhar, eu vou entrar em contato. Vou dizer direitinho como é que você faz para receber seu e-book, tá bom? Gente, muito obrigado, tá? Por quem participou aqui da live. Se por acaso você quiser fazer uma pergunta, não quis fazer uma pergunta agora, mas lembrou depois, pode entrar em contato comigo, tá? No direct, certo? Vai ser um prazer responder. Eu espero ter ajudado um pouquinho você, vovó, a ter uma compreensão melhor da introdução alimentar, certo? Essa fase que tá sendo nova também pra gente, né? A gente tá aprendendo a cada dia como fazer melhor, como estimular melhor os bebês, não é só com vocês. A gente vem no momento de transição, tá? Da introdução alimentar. Quer dizer, em 100 anos é pouco tempo para tanta mudança, né? E aí fica realmente um pouco confuso. São muitas mudanças acontecendo e o jeito de você lidar com a introdução alimentar mudou.
Por que que mudou, né? Eu expliquei um pouquinho, se você não assistiu a live desde o começo, você pode assistir ainda durante 24 horas, tá? Por que que mudou a introdução alimentar? Porque o cenário mudou. E o que foi que houve de diferente? Por que que hoje a gente precisa fazer, a gente pode fazer uma introdução alimentar diferente? Né? E aí tudo isso eu vou explicando ao longo dessa live, certo? Eu espero que tenha ajudado você a entender. Se você quiser passar depois para sua sogra, para o seu sogro, para assistirem, ou para sua mãe, mais tarde, tá? Vai ficar disponível. E aí eu vou fazer de novo o pedido que eu fiz no começo. Se por acaso você assistiu essa live, se clareou suas ideias, se você aprendeu alguma coisa legal, se puder fazer um stories me marcando lá, tá? Mamãe Quero Papai, colocando a hashtag Live das Vovós, eu vou ficar super feliz, tá? É um reconhecimento realmente do que meu trabalho tá sendo legal, tá chegando às famílias, de que tá sendo útil, na verdade, que é isso que a gente quer, né? A gente quer levar mais saúde para os nossos bebês e mais tranquilidade para os pais, para os avós, para estarem aprendendo um pouquinho mais, tá? Sobre a introdução alimentar, entendendo que como o bebê pode se desenvolver melhor também na alimentação, certo? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo, tá? Pelo meio que vocês acharem melhor, certo? Vamos lá para o nosso sorteio. Tchan, tchan, tchan. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Sorteou o número 9. Então, deixa eu mostrar. Deixa eu pegar aqui quem é o número 9. Número 9, Simone. Acho que é Kinderzerski. Ela tá, não sei se ela tá online aqui com a gente. Não sei, acho que não. Parabéns, tá, Simone? Obrigada por ter participado com a gente do nosso sorteio. Quero agradecer a todos que participaram, tá? A todos que se inscreveram, que marcaram seus amigos, tá? É muito importante pra gente ter esse feedback também de vocês, tá? Espero que que a Simone goste do e-book, tá? A gente fez com muito cuidado, com muito carinho para vocês, e foi muito legal porque a gente teve o feedback também das nossas seguidoras, né, nossas amigas, para estar colocando alguns questionamentos, algumas dúvidas delas também no e-book, para estar ajudando realmente a ficar mais próximo, para não ser um livro só de regras para vocês. Ah, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, é assim que tem que ser. Não, eu falo muito do porquê das coisas nesse e-book, falo como a gente pode fazer, como foi minha experiência também na situação, porque não é fácil para ninguém, são muitas mudanças, como eu falei, a gente está no momento de transição, mas que é gratificante quando a gente consegue trazer realmente o nosso filho para esse mundo dos alimentos, para que ele possa realmente estar aprendendo, se entrosando com os alimentos, sem pressão para a gente também. A gente tira muito peso das costas quando a gente consegue fazer essas coisas com mais naturalidade, tá? Quero agradecer a todo mundo que está aqui presente. Obrigada, a minha mãe que tá aqui, a Tieta também, a segunda mãezinha, a Avenida também, minha tia, obrigada por estar participando, a todos vocês que estiveram aqui com a gente, tá? Lembrando que estamos aqui sempre prontos para estar ajudando vocês, tá bom? E aí eu vou entrar daqui a pouquinho em contato com a Simone pra a gente alinhar direitinho como que ela vai fazer para receber, tá bom? Muito obrigada, espero de coração ter ajudado vocês. E vamos ficar aqui, próxima semana tem mais live, tá? Também esse horário é 1h da tarde, se você puder já divulgar, o assunto vai ser a volta ao trabalho e a introdução alimentar, certo? Então, espero que eu possa ajudar também a você e a outras pessoas a estarem tirando um pouco desse peso e facilitando a vida de vocês, tá bom? Muito obrigada pela sua participação e até a próxima. Deixa eu fechar aqui que eu não sei cadê o negócio.